Boa tarde, galerinha do oitavo ano. Hoje eu vou estar resolvendo as questões, certo? Que eu passei anteriormente. Vou estar com o livro para ler as questões, né? Para não copiar, que algumas são muito grandes. E aí eu vou respondendo através, né, do livro aqui, lendo para vocês falando, né? Eu já respondi a uma questão, tomei como exemplo na aula anterior e eu vou partindo para a segunda questão. Ele fala assim: para cada item, escreva três exemplos de variáveis, né, de acordo com a situação. Qualitativa, por exemplo, ordinal já está dizendo ordem, já está dizendo, então tem que ter uma ordem, né? Quando eu falo de qualitativo ordinal, tem que ter uma ordem. Por exemplo, dia da semana e tem uma ordem, né? Dia da semana tem uma ordem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Assim por diante, né? Outra coisa, nível de instrução, né? Também seria um dos fatores, nível de instrução. Instrução, vou colocar aqui embaixo. Instrução, né? E a outra, né, como até na aula passada eu comentei, né, que seria a classe social de cada um, né? Classe social. Então ele tem uma ordem, né? Cada um tem uma ordem, classe social. Isso aqui eu expliquei na aula passada, que foi até da questão da primeira questão, né? Que seria qualitativo ordinal, né? A nominal não necessariamente precisa de uma ordem, né? Não necessariamente precisa de uma ordem. Por exemplo, lá na aula passada eu também falei sobre a quantidade por exemplo, a quantidade de filhos, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. A nominal, na verdade, eu posso falar como ele não precisa de uma ordem, por exemplo, qual a cidade? Qual a cidade? Outro exemplo, qual a cidade? Né? Qual cor favorita? Pode ser. Qual cor favorita? Né? Favorita. Então, quando eu falo qual cor favorita, não tenho que falar, não tem uma ordem, pode ser verde, preto, amarelo ou branco, azul e assim por diante, não tem uma ordem. Outro fator nominal, que seria 3, por exemplo, qual livro você quer, qual livro, né? Qual livro você deseja, algo do tipo, né? Pode ser também, é um dos fatores que também não tem uma ordem, né? Livro X, livro de, sei lá, de matemática, de física, então não tem uma ordem. E aí quando fala de quantidade, né? Quantitativa, discreta é quando tem números naturais, né? São números exatos. Por exemplo, qual a sua idade, né? Qual a sua idade? Ou botar a idade, né? Que aí não precisa. Qual a sua idade, né? Idade, por exemplo. Quando eu falo de idade, né? Ele tem um ano, 2 anos, 3 anos, não 2,5, 3,5. A idade, né, exata, né, número natural, certo? Como por exemplo também que fala quantidade, deixa eu ver aqui, quantos irmãos também, né? Quantos irmãos? Quantos irmãos? Certo? Pode ser também. Outro fator aqui quantas pessoas, né? Quantas pessoas moram com você? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Pessoas moram com você? Pode ser também. Moram com você, né? Então assim eu estou construindo aqui, né, com você. Nesse caso aqui, vocês podem colocar também outras respostas, não tem problema. Portanto, que seja o quê? Discreta, né? Que seja o quê? Valores inteiros, né? Quantas pessoas moram com você? Não vai ser 1,5, 2,5, vai ser 2, 3, 4, 5 e assim por diante, certo? Agora a contínua, aí sim pode haver números reais, né? Pode ser números quebrados. Por exemplo, peso de uma pessoa. Qual o peso? Qual o seu peso? Né? Às vezes pode ser 80,5 quilos, né? 75,5 quilos ou 70 quilos, né? Então aqui seria
poderia ver qual é o seu peso, né? Quanto você pesa, né? Quanto você pesa, por exemplo, você pesa, né? Ou outro fator, qual a sua altura, né? Qual a sua altura. Outro fator aqui que poderia ser o número quebrado, né? Quanto mede, vamos supor, quanto mede o prédio, por exemplo, né? Que o prédio às vezes não pode ser não pode dar os valores exatos, né? Então pode ser que seja também, né? Um dos fatores. Ou você pode falar também sobre, por exemplo, eu estou aqui em Fortaleza e tem uma pessoa que está aqui em outro canto, em outro município, e aí tem uma distância, não necessariamente vai ser exato, né? Pode ser 3,5 km, né? 173 km, 173,5, né? Então posso falar qual a sua distância, né? Qual a distância de bairro, de um estado para o outro, ou de município para o outro, e assim por diante. Então poderia ser esses três fatores, né? Mas aí vai a resposta de cada um. E aí vamos para a página 160, a questão 3, certo? Questão 3, ele fala assim: observe a pesquisa feita no site de uma agência de turismo, né? Aí ele fala qual a variável nessa enquete, como essa variável pode ser classificada. Então ele fala assim, ó, a variável seria o quê? Qual dos países a seguir gostaria de visitar, né? Então quando eu falo quais dos países, eu não estou dando uma ordem, certo? Então ela seria, né, qualitativa nominal, né? Um dos fatores seria isso. Então, qual a principal variável, né? A principal variável seria o quê? País, né? País que o entrevistado, né, gostaria de ir, né? País que o entrevistado gostaria de ir, né? Gostaria de ir, por exemplo, né? Então, qual estado, qual país que o entrevistado gostaria de ir? Que vem a pergunta aqui, né? Quais países a seguir você gostaria de visitar, por exemplo? Então, ela seria uma qualitativa nominal, né? Nominal. Por que qualitativo nominal? Porque não precisa de uma ordem, né? E aí o item B ele fala assim: quais valores essa variável pode assumir, né? Então a variável seria o que? Tá bem aqui em cima mesmo, ó. França. Seria Espanha. Essas são as variáveis, né? Egito e México, né? Então seria essa as variáveis, né? Na verdade, os valores da variável, né? Que a variável é o quê? Os países que os entrevistados gostariam de ir, né? Os valores da variável: França, Espanha, Egito e México. E aí vamos para a quarta questão, que ele fala assim: para aumentar, né, a satisfação de seus funcionários, uma empresa fez uma pesquisa sobre a opção, né, as opções de cardápios oferecidos, né, no almoço. Cada funcionário respondeu entre 5 opções qual era a sua preferência, né, de sua preferência. Observe o gráfico, né, e o resultado dessa pesquisa. E aí, como vocês estão no livro, vocês vão ver também, vocês vão acompanhando com o livro, certo? Para vocês entenderem. Aí ele fala opção de cardápio, né, preferida entre os funcionários da empresa. E aí, o A respondeu com 63%, né? A opção A, 63%. 63, né? Pessoas responderam gostariam do A. O B, foram 73 pessoas que gostariam do B. O C, 102 pessoas gostariam do C, né? Cardápio C. O cardápio D, 82 pessoas, né? E o item E, 71 pessoas, né? Então, o A, B, C, D e E é a opção de cardápio.
O 63, 73, 102, 88 e 71 é a quantidade de funcionários, né, que escolheu cada cardápio. E aí o item A ele fala assim, ó, quais são as variáveis apresentadas, né, no gráfico, né? Quais são as variáveis apresentadas no gráfico, né? Então, seria a quantidade de opções, né? A quantidade de funcionários, na verdade, seria a variável. E a opção de cardápio. Então, seria aqui, ó, quantidade de funcionários, né? Quantidade de funcionários, certo? E opção de cardápio, né? Cardápio. Então seria isso, né? Porque esse aqui é os valores da variável, né? Mas a variável em si é a opção de cardápio preferida entre os funcionários, né? E aí, item B, classifica as variáveis, né? Apresentadas em qualitativa ou quantitativa, né? A opção cardápio, ela é qualitativa, né? A opção cardápio, ela é qualitativa, né? E a opção quantidade de funcionários já está dizendo, né? Quantidade, ó, quantitativa. Então, quantidade de, vou simplificar, certo? Funcionário seria quantitativa, né? Quantitativa, certo? Seria quantitativa. E a opção de cardápio, vou simplificar também, de cardápio, cardápio seria qualitativa, certo? Qualitativa, certo? E aí, pessoal, a quinta questão, ele fala assim, observe parte, né, do questionário aplicado aos candidatos de uma vaga de emprego. Classifique cada variável apresentada no questionário em qualitativa ou quantitativa. O nome, né, é qualitativa. A idade, né? Idade, quando eu falo de idade, ela é quantitativa, porque envolve número, 35 anos, e aí 36, 37, assim por diante, né? O sexo, quando eu falo de sexo feminino e masculino, ele é qualitativo, certo? Quando eu falo de massa eu estou falando de 67 kg, 68, 50, assim por diante, ele é quantitativo porque há quantidade, né? A altura também é quantitativa porque ela envolve números, né? 1,60, 1,70 de altura e assim por diante, né? Escolaridade, quando eu falo de escolaridade, por exemplo, fundamental, médio, superior, eu estou falando de qualitativa, né? Quando eu falo de estado civil, solteiro, casado ou outros, também ela é qualitativa. E por fim, quantidade de filhos, ela é quantitativa. Então, essas são a correção, certo, pessoal, da aula anterior. Boa tarde para vocês e um bom estudo e até a próxima, certo?